Boa noite, Jéssica. Boa noite, meninas. Vê se entra mais alguém aí, a gente começa, tá bom? Boa noite aos presentes. Daqui a pouquinho a gente já dá início.
Só estou esperando se vai entrar mais alguém, tá, gente? É só por esse motivo que eu estou esperando um pouquinho mais, tá bom? A gente vai falar sobre clima organizacional e benefícios. Ué, 6 pessoas só hoje? Opa, já tem 9. Então vamos lá, gente. A gente vai falar hoje vou falar sobre clima organizacional e depois eu acho que na parte 2 eu vou falar sobre benefícios. E aí, com relação ao tema da semana passada, que era indicadores de desempenho, eu vou passar um trabalhinho para vocês para a semana que vem. E assim a gente vai intercalando. Aí semana que vem vocês falam sobre indicadores de desempenho e depois a gente vai fazendo um trabalhinho sobre pesquisa de clima organizacional e benefícios. Mais conteúdo aí intercalando aí.
Só aproveitando a oportunidade, a aula não é de TCC nós falamos ontem, mas a Rose e o Alessandro querem participar da apresentação de vocês, do TCC. Então, eu estava pensando em estar marcando e até convidando eles para participar, lógico, né? Uma forma de não só de avaliação, como de prestígio. Estou pensando em fazer a apresentação de vocês do TCC na primeira semana do mês 7, que é dia 8/7, se eu não me engano. Então, eu conto com a colaboração de todos até dia... Primeira semana é dia 1º/7. Então, eu vou confirmar com o Alessandro e com a Rose, e até lá vocês têm esse mês de junho para estar terminando aquilo que eu venho pedindo para vocês a cada semana, tá? Todos os trabalhos estão no mesmo estágio, então provavelmente que vocês vão conseguir terminar para que a gente possa fazer essas apresentações, tá ok? Eu só estou avisando porque se eles aparecerem na sala é porque a gente pode até fazer uma prévia antes, se vocês terminarem, vocês que sabem, tá? Aí a gente pode combinar isso na aula de TCC. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Vocês estão quietinhos hoje? Oi, professor, tô te ouvindo, sim. Então tá Deixa eu só te bom. fazer uma... Fala aí, pode falar. Desculpa, eu só queria saber porque ninguém falou comigo, então eu fiquei sem saber se vocês estavam me ouvindo. Eu Diga, tô pode ouvindo. falar. Tá bom, O pode falar. TCC ficou pro dia 8, é isso? Dia 8 de julho? Não ficou para o dia 8. Vocês continuam me fazendo as entregas nesse mês 6. O dia 8 é o que eu estou pensando em fazer a apresentação de vocês. Vocês vão ter que fazer a apresentação. E aí o Alessandro e a Rose vão fazer parte desta apresentação. Tá? Ah, tá. No caso, então, tem que estar tudo pronto até o dia 8 para a gente apresentar para eles. Isso, mas aí o que vocês vão fazer primeiro? Terminar a parte escrita, para que depois eu recomende para a gente montar um PowerPoint enxuto, que vocês terão aí 15, 20 minutos no máximo para fazer a apresentação do TCC de vocês. Entendeu? Entendi. Eu já fiz já o PowerPoint. Deu uns 50 Então, slides. não, isso é louco. Não, a gente vai tirar tudo isso aí, não vai colocar tudo isso aí não, você é doido. Vai ficar até semana que vem apresentando. O PowerPoint é como eu disse, o PowerPoint, quem vai definir o que vocês vão colocar no PowerPoint sou eu. Por isso que a gente vai, eu só vou pedir para vocês fazerem o PowerPoint depois do que vocês terminarem a parte escrita. Não pode ter 50 slides jamais, tem que ter máximo aí de 10 a 12 slides, no máximo. É 15 de apresentação, é coisa rápida. Não pode ter Ah, 50 tá. slides, entendeu? Então, assim, o slide ainda não é o que a gente está trabalhando. A gente vai trabalhar primeiro o término da parte escrita, e aí depois eu vou direcionar vocês para fazer a parte o que vai colocar no slide.
Vai ter aí 10, 12 slides, no máximo, estourando 15, estourando. É coisa extremamente enxuta, rapidinho, para cada um fazer uma participação e dar, no máximo, aí 15 a 20 minutos de apresentação cada trabalho. Senão fica cansativo. Entendi. Aí, no caso, como o nosso já está feito, o senhor só orienta a gente Sim, o que tira, o que não tira, para sim, ficar sim, mais fácil. perfeito. Perfeito, claro, mas a 50 é impossível. Ninguém apresenta trabalho de 50 slides nunca. Ah, tá. Entendeu? Mas não se preocupa com o slide agora. Eu só queria deixar essa informação que eles irão participar da nossa banca. Então é só para deixar vocês informados. Não é banca, na verdade eles vão participar da apresentação do trabalho de vocês. É isso. Não, eles não vão. Eles podem até dar opinião, mas eles não vão falar nada Exigir. porque o trabalho já vai estar pronto. É, lógico. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E quanto ao banner, como que fica? Vai fazer banner mesmo? Ah, eles não me falaram nada, acho que eu não vou fazer nada de banner, não. Não falaram nada. Então, vamos seguir do jeito que a gente está seguindo. Eu não vou exigir banner de vocês, não. Entrega a parte escrita, fazemos os slides, marcamos a apresentação e ponto final. É isso que eu vou definir com eles. Se eles Ah, sim. exigirem muito, aí eu falo para vocês. Caso contrário, eu não vou falar nada, não. Tá bom? Tá certo. Então, beleza. Vamos lá para a parte de já. Bom, queria parabenizar primeiro a área de RH aí, que hoje é dia do profissional de RH. Por isso que eu coloquei esse slide. Quem atua e quem estuda RH aí, hoje é o dia 3/6, é comemorado o dia do profissional de RH, tá? Ser um atuante em RH é, acima de tudo, gostar de gente. Então, quem for atuar nessa área, a primeira coisa que tem que fazer é gostar de gente. Mesmo à distância. Obrigada, professor. Mesmo à distância, tem que gostar de gente. Não é gostar da gente, é gostar de gente, tá bom? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Tá bom. Eu peço aí para vocês deixarem os microfones desligados para não ficar vazando o áudio. E aí, quando tiver que falar, abre o áudio e fala, não tem problema. Bom, então o tema hoje é pesquisa de clima organizacional. E aí depois, na sequência tem uma parte de benefícios. Bom, as principais vantagens de fazer uma pesquisa de clima organizacional. Uma pesquisa de clima organizacional é de extrema importância para as empresas. Vocês concordam com isso? Sim. Tá. Afinal, pesquisas indicam que pessoas com baixos índices de motivação utilizam somente 8% da sua capacidade de produção. Então, chegaram a um estudo aí de que somente 8% da capacidade de produção, se a pessoa tiver. Pesquisas indicam que pessoas com baixo índice de motivação, só 8% trazem capacidade de produção, né? Então é baixíssimo se a pessoa não estiver motivada. Enquanto em ambientes de trabalho com colaboradores motivados, esse índice pode chegar até 60%. Então, quando a gente fala aqui, ó, que inclusive tem um TCC relacionado com isso, quando a gente fala de motivação aqui, inclui todos os fatores, tá? Eu não vou citar muitos aqui, mas não entra só a remuneração em dinheiro, tá? Então não é só a remuneração em dinheiro que está em jogo aqui,
para as pessoas se sentirem motivadas. Inclui, vou dizer para vocês, tudo, mas esse tudo fica muito genérico, né? A gente precisa citar algumas coisas que impactam na e só é medido através da pesquisa de clima organizacional. Então, o que é saber se um funcionário está motivado? Eu só consigo saber se um funcionário está motivado dentro da organização a partir do momento que eu começar a realizar uma pesquisa de clima organizacional. Porque aí ele vai apontar o que está acontecendo, que está trazendo desmotivação para ele, né? Então, dizer que é porque ele ganha pouco, isso é muito irrelevante, né? O que é ganhar pouco, o que é ganhar muito? Então, não é só a parte financeira. A parte financeira contribui, né? O salário dele contribui, mas não é só o salário dele que diz que ele está desmotivado, tá? Então, quando a gente fala tudo, é porque entra desde alguém que está falando aqui no TCC, aí deixa eu ver os TCC, que está falando sobre gestão de pessoas e quem está falando sobre motivação e satisfação e também de quem está falando de qualidade de vida no trabalho. Então, tudo isso, todos esses 3 tópicos que são relacionados ao TCC de vocês, fazem parte da motivação, né? E diante dessa situação, que impacta diretamente na pesquisa de clima organizacional de uma empresa. A preocupação com os clientes externos é notória desde o início da administração moderna. Então, desde os primórdios, dizer que a empresa se preocupa com os clientes externos é extremamente importante. Mas quando se fala de clima organizacional, a empresa está visando mesmo o cliente interno, que são os colaboradores, tá? Então, assim, o que fazer para que um funcionário possa chegar aí, né, nesse estudo, de até 60% de motivação para que ele possa render bastante, né? Então, realmente não é um processo muito fácil, porque existem pessoas e pessoas, né? O que pode ser motivacional para mim pode não ser motivacional para você. Vamos esquecer a parte de remuneração, tá? Porque isso vai diferenciar mesmo nas empresas diante da responsabilidade de que o que cada empresa possui, né? Então realmente vai haver essa diferença. Mas existem outros fatores que contribuem para a pessoa estar motivada ou não, né? Então pode ser os benefícios que ela oferece, pode ser a tratativa que a quem você é subordinado, a carga de trabalho que é dada a você, pode ser até o local de trabalho, se você está bem situado em relação a refrigeração, acomodação de cadeira, de mesa, de computador, às vezes tem um colega seu que tem um computador sensacional e você tem uma carroça. Aí você reclama que você não consegue executar porque o seu micro trava, por que ele tem e eu não tenho? Então isso pode gerar também uma desmotivação. Eu estou querendo já desvincular a motivação com relação à remuneração, né? Nem sempre a desmotivação está relacionada com a remuneração, porque isso aí depende de cargo para cargo. Então, realmente, vai haver sempre diferenças dentro da empresa. Eu estou tentando desvincular para mostrar para vocês que existem outros fatores que trazem a desmotivação do funcionário, tá? Então, é por isso que eu citei esses, mas existem outros também. Uma organização empresarial se faz fundamentalmente de pessoas. Então, mais uma vez, reforçando a participação do RH dentro da organização e o quanto que as pessoas são fundamentalmente importantes para a organização empresarial chamada de empresa. Como seres humanos, seus colaboradores estão sujeitos às mais diversas influências no ambiente e as variadas maneiras de reagir emocionalmente a estas influências, né? Então, assim, o que vocês conseguiriam destacar? Isso aqui é complicado.
ou contribuir aí para o que eu estou falando, que vocês entendem que é principalmente o pessoal que está trabalhando em motivação, insatisfação no trabalho, o grupo, o que vocês entendem que é o fator mais preponderante dentro da empresa que prejudica o clima organizacional? Não pode falar que é salário não pode. Professor, eu acho que é todo um conjunto. Não acho que seja só uma coisa. Não, eu até entendo. Eu acho que também não é só uma coisa, mas destaca alguma coisa aí, um conjunto de quê? O que você... Um ambiente de trabalho, por exemplo, se for um ambiente ruim, se o funcionário não tiver as ferramentas necessárias para ele trabalhar. Perfeito, perfeito. Necessário é como eu estava citando, né? Como? Comunicação também, professor. Às Comunicação vezes também. o chefe não se comunica com a pessoa e aí a pessoa acaba fazendo coisa errada, aí vem o chefe, cai em cima dela, justamente por falta de informação. Isso também Perfeito, perfeito. desmotiva. Claro, claro. Concordo com vocês, está certo. Falta de comunicação de forma eficiente e assertiva com as pessoas, né? Aí entra a educação, a forma de pedir as coisas, né? Às vezes É, você é pressionado de forma que eles chamam de, hoje em dia, de assédio moral, né? A forma de sim. falar. Tem, tem chefes e chefes, né? Seja masculino ou feminino. Eu tive vários que chamavam para dentro da sala dele, fechava a porta e xingava a pessoa, chamava de burro, chamava de tudo quanto é nome que você possa imaginar. Assédio moral puro, né? A pessoa sai de lá até torta, de tanta ignorância que a pessoa tinha por algo que a pessoa tinha feito um relatório que estava errado, que não era aquilo, você estava ficando louco, e o cara não era. O cara era um nível, ganhava super bem na empresa, nível de diretor, de quase vice-presidente, porém ele falava, entra aí e fecha a porta. Nossa, quando ele falava assim, entra e fecha a porta, se prepara que ia vir porrada. E o cara, às vezes, se exaltava tanto que dava para escutar do lado de fora. Chamava de burro. Burro era elogio para quando fazia alguma besteira, né? E isso acaba desmotivando, por mais que você esteja na empresa, por mais que você ganhe bem, por mais que você execute, por mais que você seja chefe, né? Mas você responde para alguém. E aí realmente essas coisas atingem emocionalmente as pessoas. Às vezes, às vezes eu coloco isso, né, como experiência de, de mercado, né? Não sei se isso é válido para todos, mas uma ofensa que possa atingir o emocional da pessoa é mais prejudicial em relação à desmotivação do que propriamente um salário baixo. O salário baixo a pessoa fala, beleza, eu ganho pouco, mas eu estou fazendo a minha atividade da melhor forma possível e vou fazer de tudo para melhorar. Agora, quando você é agredido emocionalmente, né, alguma coisa que te prejudica emocionalmente, desestrutura totalmente. Então, a pesquisa de clima, ela tem a missão de tentar corrigir isso. Bom, a relação entre a empresa e os clientes internos, ou seja, o conjunto dos vários sentimentos vividos pelos colaboradores, exatamente o que eu estava falando. Ó. Conjunto dos vários sentimentos vivido pelos colaboradores e as suas consequências no ambiente de trabalho compõem o clima organizacional da empresa. Então, essa ofensa que pode prejudicá-lo emocionalmente, isso é um dos agravantes, é um dos maiores agravantes, eu, como experiência de mercado, entendo no ambiente de trabalho. Quando a pessoa não reconhece o seu trabalho, quando ela não te agradece pelo aquele tempo que você teve a mais do seu horário
normal de trabalho, né? De repente o chefe fala assim, ó, dá para você ficar até às 9 hoje, porque putz, eu preciso que você me ajude a terminar um trabalho. Você fala, não, cara, beleza, toma aí. Aí você fica até às 9, o cara não fala nem obrigado, né? Então, isso aí é um sentimento que afeta o clima organizacional da empresa violentamente. Vocês concordam? As pessoas gostam de dinheiro, Sim. todo mundo gosta de dinheiro, mas há um agradecimento, um elogio, às vezes é gostoso, né? Então, se você recebe um Você muito obrigado, você até fala, eu prefiro minha parte em dinheiro, lógico, eu também prefiro a minha parte Faz em toda a dinheiro. Mas diferença, né, professor? como que é? Faz toda a diferença. Ah, eu acho que faz. Eu acho que faz sim. Tem muita trabalha gente com que você trabalha com o sentimento de que você existe, né? Fala, pô, o cara me reconheceu. Ah, mas se vir a parte em dinheiro é melhor. Ah, tá bom, gente. Eu concordo com vocês que a parte em dinheiro é boa. Mas um muito obrigado, um agradecimento, ou valeu, ou putz, eu percebi que eu posso contar com você. Pô, essas coisas é bem gostoso de ouvir também, né? Claro que só isso também não serve, né? Tem que ter um equilíbrio entre a remuneração e o reconhecimento que não seja somente financeiro. Bom, podemos definir aí clima organizacional como sendo impressões gerais ou percepções dos empregados em relação ao seu ambiente de trabalho. Então, ó, aqui é o que a gente está falando, tá? É a percepção dos empregados. Deixa eu tocar uma porta. Ó, isso é importantíssimo. Ó. Impressões gerais e as percepções dos empregados em relação ao seu ambiente de trabalho. Embora nem todos os indivíduos tenham a mesma opinião, né? Então, entende-se que pesquisa organizacional é o que cada empregado vê dentro da empresa. Porém, não vai ser igual para todo mundo, né? Nem todos têm a mesma opinião. Isso é lógico, isso vai ser sempre assim, pois não tem a mesma percepção. O clima organizacional reflete o comportamento organizacional. Isto é, atributos específicos de uma organização, seus valores, atitudes, que afetam de maneira pela qual as pessoas, de novo, pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho. Então, a gente pode até... Deixa eu ver quantas pessoas tem aí na sala. Eu tenho que tirar daqui. E aí eu vou anotar aqui. Manter, descartar. Manter. Quantas pessoas a gente tem na sala? Tem 17. Assim que eu terminar o conteúdo de pesquisa de clima organizacional, eu quero que cada um fale uma percepção. Se você estivesse trabalhando dentro de uma empresa, professor, mas eu não estou trabalhando mais. Mas quando você trabalhava? Se você não quiser falar, você pode escrever. Eu vou anotar aqui de uma percepção que você tinha dentro da empresa sobre o comportamento organizacional. Vamos ver o que vai sair aí para a gente fazer esse exercício. Então, cada um vai ter que falar pelo menos uma situação de percepção dentro do comportamento organizacional, tá? Então, de novo, o que é o clima organizacional? São impressões gerais ou percepção dos empregados em relação ao seu ambiente de trabalho. Então, cada ambiente de trabalho, diante dos seus empregados, cada um tem uma maneira de ver as coisas. Nem todo mundo vai ter a mesma opinião. O clima organizacional reflete o comportamento da organização, tá? Então, tem clima organizacional que tem índices bons, tem clima organizacional que tem índices ruins, tem clima organizacional que tanto faz,
mas a grande maioria das empresas, principalmente de médio e grande porte, identificam que o comportamento organizacional faz toda a diferença dentro do ambiente de trabalho. Porque tem coisas que às vezes a empresa acha que está vendo e às vezes ela não está vendo, né? Então, para que as pessoas possam responder pesquisas, que a gente vai falar os 3 tipos de levantamento de dados aqui com relação ao clima organizacional, as empresas associam o clima organizacional como um indicador de desempenho daquele funcionário, que nós falamos semana passada. Então, para que a pessoa possa oferecer, os gerentes, os chefes, os líderes, possam oferecer um clima organizacional bom, eles acabam associando um indicador de desempenho para aquele gerente ou líder, tá? Por quê? Para forçar eles trabalharem o clima organizacional dentro do ambiente de trabalho. Senão fica jogado, fica aberto. O que eu quero dizer com índice de desempenho? Para ele receber o bônus, para o gerente receber o bônus junto com a sua equipe, ele precisa ter um bom clima organizacional dentro do seu ambiente de trabalho. E aí, cada um tem uma maneira de ver o clima organizacional. Então a gente vai fazer esse testezinho, vocês vão falando, eu vou anotando aqui. Se vocês não quiserem falar, vocês podem escrever e eu vou anotar. Não pode ser repetido, tá? Se tiver repetido, tem que mudar. E aí eu vou anotando para ver quais são os itens que vocês apontaram como itens que tem que ser trabalhado na organização dentro do clima organizacional. Beleza? Vamos lá. Deixa um pouquinho a câmera aqui. Bom, então o clima organizacional é a percepção coletiva que as pessoas têm da empresa, através da experimentação de práticas, políticas, estrutura, processos e sistemas e, consequentemente, reação a esta percepção. Então, olha quanta coisa que está envolvido o clima organizacional, tá? O clima organizacional está envolvido em vários elementos. Dentro das práticas que as empresas oferecem, seja qual for o ramo de atividade, as políticas internas, a própria estrutura. O que é a estrutura? É o organograma da empresa, né? Os processos, sistemas. Esses sistemas está bem aberto. Aqui pode ser sistemas de comunicação, pode ser sistemas de processamento de dados, pode ser sistemas de trabalho, que parece com processo. Então, aqui dentro de sistemas tem várias ramificações. E, consequentemente, a reação que esta percepção vai trazer, né? Então, diante daquilo que vocês apontarem, como que a empresa pode trabalhar para melhorar o clima organizacional? É isso que está dizendo aqui. Por isso, está entre os principais pilares para o crescimento de uma empresa. Então, para uma empresa crescer, o autor identifica que é extremamente importante a empresa ter um índice de clima organizacional bom. E o que é um índice de clima organizacional bom? Tem que estar acima de 75%. Dentro das pessoas, nós temos 10 pessoas. As 10 pessoas representam 100%. Estou dando um exemplo de 10 pessoas, mas poderiam ser mais. Dentro dessas 10 pessoas, 7 a 8 pessoas têm que estar extremamente contentes com a organização. 2 podem até dizer que não querem nem opinar. Porém, dentro dessas 10, 7 a 8 pessoas disserem que a empresa trabalha muito bem o clima organizacional, significa que a empresa tem uma boa reputação com relação ao clima organizacional. Inclusive, aproveitando isso, lembrei de um dado aqui, que, como eu acompanho muito o LinkedIn, essa semana mesmo, tinha uma pessoa do RH, que lá tem muita vaga de RH, hoje mesmo eu compartilhei umas 10,
eu acho que é por causa do dia do profissional, então tinha muita vaga de RH. E aí, uma das pessoas que trabalham com recursos humanos disse o seguinte: quando você percebe uma vaga na empresa, em aberto, verifique por todas as fontes que você conseguir como que é o clima organizacional dentro dessa empresa. Pois, se o clima organizacional dessa empresa tiver um índice baixo, significa que você vai entrar, a probabilidade é que você vai entrar e logo você vai sair. Por quê? Porque o clima organizacional é ruim. Veja se tem muita rotatividade de pessoas. Se tiver muita rotatividade de pessoas, é porque existe algum problema de estrutura, algum problema de política, e isso afeta diretamente o clima organizacional. Então, nem sempre aquela vaga que está sendo divulgada é uma boa vaga, mesmo que tenha uma boa remuneração. Precisa primeiro verificar se o clima organizacional daquela empresa, através de relatórios, se for divulgado, como que é o clima organizacional daquela empresa para evitar que você entre e também você seja mais um que tem que sair. Olha que dica importante, né? Então a gente acha uma empresa lá no LinkedIn e fala, putz, isso aí, o salário desses caras aqui é maravilhoso. Eu vou lá, vou mandar currículo. Você é escolhido e você começa a trabalhar. Na hora que você começa a trabalhar, você fala, putz, mas não é nada disso que eu pensava. O clima aqui é péssimo. O clima aqui é péssimo. E aí, se dependendo de como for, você pode contribuir de forma negativa para daquele clima, ou você não aguentar, e você acabar saindo, ou a empresa saindo com você. Então, eu achei a dica da moça lá muito espetacular, porque é uma das coisas que realmente a gente não se preocupa, e a gente não entende porque que as pessoas às vezes ficam 3 meses, 5 meses, 6 meses na empresa e pede a conta e sai. Um dos fatores principais é o clima organizacional. Compartilho todos esses itens aí, tá? Eu acho muito interessante essas colocações da área de RH. Esses dias eu compartilhei também informações com relação àquilo que você não deve responder em entrevista de emprego, né? Então, achei lá, estava dando algumas dicas que você não deve usar aquelas respostas. Bom, o clima organizacional, então, isso porque através de pesquisas que medem a satisfação ou insatisfação sobre o assunto, mais conhecido como pesquisa de clima organizacional. É revelado de que maneira e em que grau os diferentes aspectos do clima organizacional estão interferindo na satisfação dos trabalhadores em um determinado período. Então vejam aqui, ó, como é extremamente importante, ó. Através da pesquisa de clima organizacional é revelado de que maneira e que grau os diferentes aspectos do clima organizacional estão interferindo na satisfação dos trabalhadores. Então, o que está acontecendo para o nosso índice ser 60%, 50%, 65%, 58%? Por que o nosso índice é tão baixo? Por que ele não pega um pico de 70%, 75%? Por que as pessoas não estão satisfeitas? Não vale responder na hora de que vocês forem trazer essa informação para mim com relação a salário. Isso não pode, tá? Porque salário, eu entendo que não faz parte do clima organizacional, porque cada um tem o seu diante da sua responsabilidade, a empresa paga aquilo que foi determinado quando você entrou na empresa. Então, salário não pode, tá? Pode ser outras coisas, mas salário não. Então, por esse motivo que é extremamente importante medir o grau que o clima organizacional está interferindo na satisfação dos trabalhadores. Aqui é bem o trabalho de TCC do grupo sobre motivação e satisfação. É bem relacionado com esse tema. Bom, além de que esse tipo de pesquisa é uma excelente ferramenta de feedback e intervenção organizacional. Então, o clima organizacional serve também como uma ferramenta de feedback e também como intervenção organizacional.
O que é intervenção organizacional? É a participação da empresa dentro da organização. Bom, então, diante do clima organizacional, é possível diagnosticar. Ela vai diagnosticar, então, o clima organizacional. Bom, com o clima organizacional é possível, então, mapear ou retratar os aspectos críticos que configuram o momento motivacional dos colaboradores da empresa através da apuração dos pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações. Dentro desses 4 elementos aqui, qual que a empresa tem que trabalhar mais? Pontos fortes, deficiência, expectativa. Aonde que ela tem que se preocupar mais? Ou aspirações? Através da pesquisa, eu consegui coletar quais são os pontos fortes da empresa, consegui coletar quais são as deficiências, as expectativas e o que as pessoas esperam da empresa, que são as aspirações. Aonde que vocês acham que a empresa tem que trabalhar mais? Onde vocês acham, gente, que a empresa tem que trabalhar mais quando ela faz uma pesquisa de clima organizacional? Desculpa, professora, eu não entendi a sua pergunta. Na hora que o senhor estava falando, cortou. O senhor pode repetir? Sim, claro. Através da pesquisa de clima organizacional, a empresa consegue mapear e retratar os aspectos críticos, né? Então, ela consegue, através da pesquisa que ela fizer, junto dos seus funcionários, ela consegue saber e apurar 4 itens que estão colocados nesse slide aí. Ela consegue apurar os pontos fortes daquilo que é bom na empresa, quais são as suas deficiências, quais são as expectativas das pessoas em relação à empresa e quais são as aspirações das pessoas em relação à empresa. Aspirações é onde que ela quer chegar. Dentro desses 4 elementos, onde vocês acham que a empresa tem que se preocupar em trabalhar mais? Eu acho que seria... Para fortalecer o clima organizacional, para fortalecer, para ela chegar no nível de 70%, 80% de satisfação no clima organizacional. Nas deficiências, né? Então, tem 2 coisas que ela tem que trabalhar aqui. Primeiro, ela tem que trabalhar as deficiências. E os pontos fortes? Isso, exatamente. Ela tem que manter os pontos fortes e trabalhar as deficiências. Porque senão ela trabalha as deficiências e aquilo que era forte se torna fraco, aquilo que era forte se torna deficiência. Então, os 2 modelos que sempre as empresas têm que se preocupar não é aquilo para frente, é o que está acontecendo de ruim e o que está acontecendo de bom. O que está acontecendo de bom ela tem que manter e o que está acontecendo de ruim
ela tem que trabalhar para melhorar. As expectativas e as aspirações é em decorrência desses dois pontos. Melhorando as deficiências e mantendo os seus pontos fortes, consequentemente, a empresa vai subir o seu nível de satisfação com relação ao clima organizacional, que geralmente é um indicador de desempenho que está atrelado a bônus associado a líderes e toda a equipe. Então, quanto maior for o índice de satisfação no clima organizacional, maior é a sua remuneração com relação ao bônus, tá? Então, não pode esquecer trabalhar só a deficiência. Tem que trabalhar também o ponto forte. O que é o ponto forte? É aquilo que a empresa está fazendo e que está dando certo, tá? Eu só não vou falar isso agora porque, de repente, eu ia dar uns exemplos para vocês. Mas eu não vou falar dos pontos fortes, que o pessoal gosta bastante, porque depois de terminar esse conteúdo eu quero saber de vocês. Aí eu volto nesse slide aqui e aí eu dou o exemplo, se caso vocês não citarem como exemplo de pontos fortes ou de deficiências dentro da organização que afeta o clima organizacional, tá? Então eu vou deixar para daqui a pouco. Bom, principais vantagens da pesquisa de clima organizacional. Primeiro é a satisfação da equipe. A pesquisa de clima organizacional proporciona aos colaboradores a chance de se sentirem ouvidos, darem feedbacks, compartilharem momentos de angústia no trabalho e de satisfação. Então, tem empresa que dá essa oportunidade para que os colaboradores possam compartilhar aqueles momentos de angústia no trabalho, né? Então, dá ouvidos para as pessoas, seja às vezes por escrito ou mesmo através de forma oral, né? Então, tem empresas que preocupam-se com isso e dá essa oportunidade para a pessoa, como dizem, chorar as mágoas, né? Na linguagem popular aí, chorar as mágoas. Mas isso depende de cada empresa. Tem umas que falam, você está com algum problema, escreve num papel, coloca numa urna e não precisa se identificar, né? Então tem gente que, não, eu não vou falar porque se eu falar, será que é para todo mundo? Às vezes é comum entre todos, ou em relação à grande maioria, ou também pode não ser e ser somente seu aquela angústia, tá? E algumas empresas também utilizam a pesquisa de clima organizacional para dar feedbacks, então também ajuda nesse processo. Isso demonstra o quanto a empresa se preocupa com o bem-estar, satisfação e opinião de todos que trabalham naquele local, gerando um sentimento de reciprocidade. E o fato de se sentir com voz na empresa estimula os colaboradores a se sentirem motivados, parte do time, independente do cargo que ocupa. Então, a partir do momento que a empresa dá a opção do colaborador ou funcionário poder se expressar, seja de forma escrita ou verbal, aquela pessoa fala, puxa, a empresa escutou o que eu estava falando, né? Isso é extremamente legal, estou me sentindo que a empresa se preocupa comigo. Então, independente do cargo que a pessoa ocupa, a empresa vai ouvir a sua voz dentro da organização. Claro que se for verbal, você está se identificando e está mostrando um problema ou mesmo ressaltando um ponto forte. Se for por escrito, não havendo necessidade de colocar o nome, você fica mais impessoal, você pode escrever teoricamente qualquer coisa, né? Claro, sem ofensa, sem nada desse tipo, não é porque está sendo escrito que você vai colocar situações desse tipo, né? Então, isso, a pesquisa de clima organizacional traz aí a satisfação na equipe. Traz também o crescimento profissional. Com a pesquisa, a empresa pode contribuir para o desenvolvimento dos colaboradores de maneira assertiva, sabendo exatamente o que eles precisam. Então, se a empresa tem esse processo de pesquisa de clima organizacional, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada trimestre, quadrimestre, enfim, o tempo é estipulado pela empresa naquilo que ela achar que é mais conveniente, tá? Não é obrigatório fazer pesquisa organizacional, não é um processo de obrigação, mas se as empresas querem melhorar sempre, cada vez mais, o clima entre as pessoas,
é importante que se faça pelo menos uma vez por ano uma pesquisa de clima organizacional. Através da análise das respostas da pesquisa, será possível identificar problemas que levam ao desempenho ruim dos colaboradores. Então, somente através de pesquisa, de forma que não seja somente alguns que respondam, é importante que todos da organização respondam, mesmo que seja uma empresa enorme. Ah, professor, o Bradesco tem 20 mil funcionários. Como é que eles vão fazer uma pesquisa de clima organizacional com 20 mil colaboradores? Tem vários meios hoje para utilizar, que as empresas podem fazer para montar uma pesquisa de clima organizacional. Tá? Não precisa fazer entrevista com cada um deles. Pode fazer um Google Forms, pode fazer um por aplicativo, enfim, fica mais impessoal? Fica, mas você consegue coletar a participação de todos. Isso que é extremamente importante. Porque se você tem uma empresa lá com 50 colaboradores, só 10 respondem à pesquisa de clima organizacional, e os outros 40? Então fica muito prejudicada a sua pesquisa. Tá? Então por isso que é importante sempre tentar abranger, se não todos, pelo menos a maioria. Além disso, o gestor consegue avaliar se há necessidade de treinamento e capacitação dos colaboradores. Afinal, uma equipe mais preparada e com as competências necessárias contribui diretamente para o crescimento do negócio. Então, se você tem uma equipe aí extremamente engajada, totalmente preparada, consequentemente, você vai ter um crescimento absurdo dentro da organização, porque as pessoas trabalham sempre com o objetivo de um crescimento profissional, satisfação da equipe e assim sucessivamente. Outra coisa importante dentro da pesquisa é que eu consigo fazer retenção de membros. O que é retenção de membros? É não deixar com que aquele profissional saia da empresa. Tá? É uma realidade no âmbito empresarial não conseguir reter os membros quando não há um mesmo propósito. Quando a equipe está desmotivada ou quando o clima dentro da empresa não está favorável. Então é mais ou menos aquele exemplo que eu citei da moça do LinkedIn. Você vê uma vaga, você se candidata a ela, de repente você passa e você entra. O salário é bom, extremamente bom, porém o clima da empresa é horrível. E aí você acaba ficando desmotivado, consequentemente prejudica o clima da empresa e, consequentemente, você não vai querer dar o mesmo gás que você quando você chegou, porque tem todo um envolvimento de clima ruim que atrapalha o desenvolvimento do trabalho dentro da empresa. Tá? A partir da avaliação dos resultados da pesquisa, é possível identificar problemas de retenção de membros que podem ser resolvidos com mudanças de atitude da liderança da empresa. Então, às vezes, o problema de que a empresa tem com relação à retenção de membros é porque a quem você é subordinado não te dá dando o suporte que você merecia. E aí vamos dizer assim, é uma das reclamações mais coletadas dentro de uma pesquisa organizacional. Aí o que a empresa vai fazer? Vai tentar mudar o líder para ver se melhora a rotatividade das pessoas. Então, reter talentos, reter membros, reter pessoas não é fácil, principalmente se o clima organizacional estiver ruim. Ah, professor, mas eu ganho bem, que se dane o restante. Mas às vezes o trabalho não sai como deveria sair quando você tem um clima organizacional ruim. Tá? Vamos ver o que vocês vão falar aí. Tem bastante gente na sala aí, cada um vai falar ou talvez vai querer falar até mais. Vamos ver quais os pontos aí que vai sair aí com relação a problemas no clima organizacional. Melhoria na comunicação. Aí, ó, mais um grupo que fala aí sobre comunicação. Ausência na comunicação interna, tá? Então é bem o que a gente está falando agora. Afeta diretamente a pesquisa de clima. A pesquisa de clima permite melhorar a comunicação entre a liderança e os colaboradores. Uma vez que cria um canal de feedback entre as partes.
Então, é extremamente importante a melhoria na comunicação para que não fique nada no vazio e tudo que a liderança fala, os colaboradores e funcionários entendam e tudo que os colaboradores falam, a liderança possa absorver aquilo que seja mais importante. Então, a melhoria na comunicação é extremamente importante, não só a comunicação verbal, como a comunicação escrita, tá? Então, a empresa precisa ter meios de comunicação que possa atender a todos. A pesquisa pode ser aplicada, então, em 3 métodos diferentes. O primeiro, e mais tradicional, é o questionário. É o mais utilizado nas pesquisas formais e clima, porque permite uma aplicação maciça. Seu custo é relativamente baixo, em geral é bem recebida pelos empregados por ter como característica a preservação do anonimato. Então, na empresa é bem assim, né? As pessoas gostam de reclamar, gostam de falar. Qual é o momento para você fazer isso? Na pesquisa organizacional. E se ela for através de questionário, melhor ainda, porque aí eu não preciso me identificar. Então, por isso que este modelo de questionário, ele é o mais utilizado pelas empresas, né? E aí pode ser questões abertas e questões fechadas. O que é questões abertas? Você fala o que você quiser. Isso que é questão aberta. Questão fechada, eu quero saber o que você acha com relação ao ar-condicionado. É bom, ruim, mais ou menos, ou tanto faz? Eu quero saber com relação à remuneração dos funcionários. Se ela é boa, se ela é adequada, inadequada, ou tanto faz. Então, questões fechadas é quando a pessoa que está solicitando a pesquisa, ela mesma faz as perguntas, né? Então, em cima das perguntas que eu fizer, eu já sei as respostas que eu posso obter. A questão aberta é quando eu falo, ó, vamos fazer a pesquisa de clima organizacional, coloque no mínimo 5 questões com resposta. E aí cada um fala o que quiser, tá? Então, para tabular a questão fechada, tabular o que é? É colocar numa tabela, que é o que nós vamos fazer agora daqui a pouco. Eu vou fazer agora uma questão aberta com vocês, não vou fazer uma questão fechada. Vou deixar vocês falarem o que vocês quiserem. E a questão fechada é quando eu quero ter somente aquelas respostas, né? Então, para fazer uma tabulação de questão aberta é mais difícil, porque cada um vai responder de uma forma diferente. A questão fechada, eu já defino quais são as respostas que eu quero obter. Se é sim, não, tanto faz, sim, não e tanto faz. Então, a pessoa tem só 3 opções para responder, tá ok? Entretanto, é preciso tomar alguns cuidados, como, por exemplo, não aplicar um número muito extenso de perguntas, pois isso pode cansar o respondente. Então, se for um questionário com perguntas enormes, o cara fala, nossa, eu vou responder qualquer coisa aqui porque eu já estou cansado. Tem 40 questões para responder, é muita coisa. Tem que fazer questões extremamente, se for fechada, extremamente rápida e com respostas precisas, objetivas, né? Isso serve para qualquer coisa. Quando você quer obter resposta através de questionário, não pode ter muitas perguntas, porque a pessoa se desinteressa para responder aquilo. Ou então, esse desinteresse pode trazer uma percepção errada, porque a pessoa fala, vou responder tudo lá. Não vou nem ler, vou responder tudo lá, né? Isso pode distorcer a sua pesquisa. Deve ter clareza no vocabulário para facilitar a compreensão. Então, a pessoa precisa ser bem claro na hora que está perguntando alguma coisa, para evitar que tenha entendimento dúbio, né? Será que ela quis dizer isso ou quis dizer aquilo? Ah, não sei, vou analisar por um e vou responder. Então, é por isso que ele diz aqui que deve ter clareza no vocabulário, tá? Aqui em cima, o número não deve haver, não
deve ter um número muito extenso de perguntas. Então, isso serve para qualquer coisa, tá, gente? Então, quando vocês quiserem fazer alguma pesquisa, até mesmo no TCC, se vocês quiserem fazer uma pesquisa para um questionário, não é a quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas, quanto mais pessoas, mais abrangente fica o seu estudo. Não ter muitas perguntas, né? Por exemplo, o Centro Paula Souza faz uma pesquisa de clima organizacional com todos os professores e funcionários uma vez por ano, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos umas 50 questões. E aí a gente tem que responder isso para cada ETEC que você trabalha. As perguntas são as mesmas, mas a cada ETEC que o professor trabalha, tem que responder mais ou menos aí de 40 a 50 questões uma vez por ano. Então eu tenho lá 4 ETEC, eu tenho que responder esse questionário 4 vezes. Porque tem ETEC tal, ele tem um clima, ETEC X tem outro clima, ETEC Y tem outro clima, e assim sucessivamente, tá? Então, só para vocês verem que eles não cumprem o que eu estou dizendo aqui. O uso de perguntas cruzadas, quando bem utilizado, ajuda a checar a consistência de determinadas perguntas. O que é perguntas cruzadas? Perguntas cruzadas é o seguinte. Perguntas cruzadas. Tem que ser muito bem trabalhado, muito bem utilizado. E aí é para fazer o quê? É para trazer uma decisão de consistência. O que é isso? Eu vou fazer, vamos supor que nas perguntas cruzadas só dá para fazer no questionário de fechado, não dá para fazer no questionário de aberto, porque no aberto cada um faz a sua. No fechado, então eu faço perguntas para os funcionários responderem, e uma das perguntas é: como que é o relacionamento de comunicação interna com o seu chefe? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Uma pergunta fechada, dentro do clima organizacional, para o funcionário responder. Na hora que eu for fazer o questionário para o chefe responder, eu como RH, fazendo a pergunta do clima organizacional para o chefe responder, eu vou colocar assim: qual é a relação que você tem com os seus funcionários? Então, é o funcionário fazendo com o chefe e o chefe falando com os funcionários. Isso é pergunta cruzada, para ver se bate a consistência. Então, na hora que o funcionário está recebendo o questionário de clima organizacional, ele vai ter que responder uma que é relacionada à comunicação interna com o seu subordinado, com o seu chefe. E aí o chefe vai também ter uma pergunta de clima organizacional, como que é a comunicação interna sua líder ou gerente com o seu funcionário. Isso que significa a pergunta cruzada, para verificar a consistência. Será que os dois vão falar a mesma coisa? Então, o funcionário, eu sou funcionário. Eu respondo: não, a comunicação com o meu chefe é excelente. Será que o meu chefe vai ter a mesma resposta com relação ao que eu falei para ele? Ele vai colocar lá no questionário dele lá de clima organizacional: o relacionamento de comunicação interna com o professor Procópio é excelente. Então é isso que a empresa queria ver, se está tendo consistência nas respostas. Isso que significa pergunta cruzada, tá? Outro é entrevista. Apresenta algumas desvantagens sobre o questionário, uma vez que quebra o anonimato. Então, o problema da entrevista é que a pessoa pode não ser tão verdadeira porque ela não tem o anonimato. É o famoso frente a frente. Além de ser um método mais demorado, exige pessoas tecnicamente habilitadas e treinadas para conduzi-lo. Então, eu posso também fazer uma pesquisa de clima organizacional entrevistando pessoa por pessoa. Mas isso, para uma empresa grande, vou passar 2 anos fazendo, no exemplo que eu dei lá, 25 mil pessoas lá no Bradesco,
como é que eu vou entrevistar 25 mil pessoas, né? Então, isso pode se tornar cansativo, pode se tornar impreciso. Então, em empresas pequenas pode ser até que resolva, mas em empresas grandes não dá para fazer isso não, porque é muito demorado, é um método muito demorado, tá? E aí a grande desvantagem aí que o autor define é porque não traz o anonimato e as pessoas podem ficar um pouco com medo de estar respondendo. Por outro lado, o entrevistador obtém respostas verbais e não verbais, o que pode ser um diferencial. Então, aí, diante da entrevista, pode ser verbal ou não verbal. Então, esse é outro método de fazer a pesquisa de clima organizacional. E o outro é painel de debates. É o método mais econômico, que é a entrevista. Tem como grande vantagem, os colaboradores dão o seu ponto de vista e conseguem debater sobre concordâncias e discordâncias. Aqui, se não tiver um bom mediador, o que é um bom mediador? Uma pessoa que organiza esse painel de debates. Pode virar briga, tá? Imagina que eu tenho uma equipe que tem 20 pessoas. Aí eu convoco uma reunião para a gente falar sobre clima organizacional. Na empresa que eu trabalhava, uma das empresas que eu trabalhei, em algumas situações o chefe fazia isso. Então, inicialmente era legal, mas dependendo de como ele conduzia, virava briga, porque cada um tem a sua opinião. Então, aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa. Então, tinha gente que se expressava de forma até um pouco agressiva nesse painel de debates, porque aqui vai trazer concordâncias e discordâncias. Então, o cara que faz um trabalho como esse, ele tem que saber para ele não entrar na pilha das discordâncias. Imagina que eu sou o gerente da área e eu estou implementando uma pesquisa de clima organizacional referente ao painel de debates, né? E aí eu quero saber o que vocês estão gostando. Aí todo mundo vai falar. Agora a gente vai trabalhar os pontos críticos. E aí começa as discordâncias. Como que a gente resolve os pontos críticos dentro de uma pesquisa de clima organizacional? Aí um vai falar aqui, outro vai falar ali, outro vai falar lá, e aí começa. Você não pode se envolver com as discordâncias, senão vira briga. Já participei de painel de debates com relação a clima organizacional que os caras, se deixassem, os caras iam sair na mão. Pra você ter uma ideia. Isso entre as equipes, entre a equipe, tá? Não é nada com o chefe, não. Não era brigando, não era dar porrada no chefe, não. Era entre as equipes mesmo, que os caras não se entendiam. Então tem como desvantagem a quebra do anonimato, assim como na entrevista. E exige um espaço físico adequado e um número maior de participantes. Então eu preciso ter estou falando de 20, mas poderia até ser mais, tá? Um espaço físico para levar todo mundo para esta sala e falar, pessoal, todo mundo, é como se fosse uma reunião, né? Só que a gente vai tratar sobre clima organizacional. O que está dando certo, legal, parabéns, como manter, ótimo. E o que está dando errado, o que nós vamos fazer para melhorar. Tá? Então, esse é o painel de debates. Não sei se alguém de vocês já trabalhou clima organizacional no painel de debates. É bem legal, mas o chefe, ou seja, aquele que está organizando uma reunião, não pode entrar na briga das discordâncias, porque às vezes vai sair o nome dele, que é ele que está prejudicando algumas coisas no clima, né? Então ele fala para todo mundo chegar no horário, mas ele mesmo chega depois do horário de trabalho. Ele pede para todo mundo ficar, para uma grande parte das pessoas ficarem até depois do horário, e ele é o primeiro a ir embora. Então, essas coisas acabam às vezes trazendo discordância e ao mesmo tempo prejudicando o clima organizacional, né? E eu acho que deixa eu ver se tem mais. Após a análise de resultado da pesquisa de clima, é possível identificar oportunidades, prever crises, investir em treinamento e prever uma série de melhorias, que antes de serem aplicadas já possuem chances de sucesso, pois estão embasadas em dados personalizados. Então isso é lindo e maravilhoso, é o que define aí no texto, mas na prática o painel de debates é bastante conflitante, tá? Então não é assim tão lindo e maravilhoso, é bastante conflitante.
é mais ou menos assim, igual um juiz de futebol. Então ele vai lá apitar um jogo entre Corinthians e Palmeiras. Só que esse juiz que é da partida de futebol, ele ou é um pouquinho lá no coração dele corintiano, ou é um pouquinho palmeirense. Então, na hora de ele apitar a partida, ele pode favorecer um ou favorecer o outro. Ele não pode participar de nenhuma das equipes, porque senão, em caso de confusão, ele também vai entrar no meio, né? Então, é mais ou menos isso que quem organiza a reunião de clima organizacional através de painel de debates, ele não pode participar e comprar aquela briga, porque senão ele vai acabar prejudicando e aquilo que era para resolver não vai conseguir resolver. Acho que desse aqui, acho que... Bom, segundo o Sebrae, a partir da conquista de um clima organizacional positivo, que a empresa estabelece a base fundamental para empreender um caminho de crescimento sustentável, que possa habilitá-la a enfrentar os desafios que colocam no dia a dia empresarial. Então, mais uma vez, aqui o Sebrae, reforçando que o clima organizacional positivo é o que estabelece a base fundamental para a empresa seguir no caminho de crescimento. Tá? E aí, na segunda aula, a gente vai falar sobre benefícios. Tá? Agora eu vou voltar aqui a alguns slides. Deixa eu ver onde que tá. É aqui. Alguma pergunta? Vamos lá. Eu quero saber, então, vou anotar aqui. Dia 3. Emily, eu queria a sua participação. Valquíria, pode ser escrito ou falado. Ou um ponto forte dentro de um clima organizacional, ou uma deficiência. Isabela. Carla. Jéssica. Quem mais está ali? Beatriz. Marília. Está aparecendo na minha tela, por isso que eu estou olhando aqui, tá? Patrícia. E Mariana. Ver se tem mais gente. É o que está aparecendo aqui. Ah, tem mais gente aqui. Sabrina. Henrique. Táfnis. Sayane. Sir, Gustavo. Oi. eu escrevi ele no chat. Aí eu gostaria que você desse uma olhada para ver se tá certo. Beatriz Ribeiro. Luana. Professor, é para colocar os Isso. pontos fortes e deficiências? Ou é um ou é outro. Ou você fala um ou fala outro. Ah, tá. Tá, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. A internet tá ruim, cortando um pouco, deficiência, não. Bom, a Carla está dizendo aqui, não tinha muito o que reclamar sobre o fator relacionado, pois o meu, deixa eu ver. Vai bom, a estrutura da empresa, regras, contabilidade e tal, jovem aprendiz.
que não era tão boa, a distância de alguns lugares dentro da empresa. Então, eu posso definir aqui, Carla, aqui você está apontando das coisas que não eram tão boas, era a distância de lugares dentro da empresa. Tinha que terminar uns minutos antes para poder chegar. Tá bom, então vou colocar aqui, cadê a Carla? Distância dentro da empresa. Legal. Deixa eu ver quem mais aqui. Atividade. Tá, Carla, tá certo aqui, cara. Tá bom. Eu tô anotando aqui que você colocou como distanciamento dentro da empresa, tá? Eu nunca trabalhei, mas vou me basear na empresa em que minha mãe trabalha, uma vez que ela não recebe salário alto, mas se sente realizada trabalhando nessa empresa. Beleza, o salário não pode. A empresa oferece benefícios de qualidade, convênio marketing tal. A organização ajudou financeiramente, maravilha. Os superiores são compreensíveis, reconhecem o esforço dos funcionários, dão metas viáveis, dão feedback. Todos esses fatores mantêm o funcionário motivado e seu clima emocional é bom, uma vez que os colaboradores estão satisfeitos e realizados, a empresa já que vem tal. Então, eu vou colocar aqui, quem que está escrevendo sobre esse textão aqui é a Mariana, então eu vou colocar aqui que é feedback. O salário não pode estar associado a esse ponto aqui, porque senão a gente não sai. A empresa que eu já trabalhei, o clima organizacional, vocês estão escrevendo pra caramba, hein? Vocês não estão falando, mas estão escrevendo pra caramba, hein? Fazia com que os funcionários discordassem frequentemente o não atingimento de meta. Isso fazia com que os funcionários discordassem frequentemente, tentando melhorar, mas acabava atrapalhando e desmotivando os mesmos. A solução tomada foi a convocação de uma auditoria para trabalhar na área com o objetivo de saber quais os erros que estavam ocorrendo. Tá, mas aí não resolve o meu problema aqui. Mas a maioria dos funcionários eram amigos fora ali do trabalho, o que mantinha todos ali unidos apesar dos conflitos eventuais. Então vamos colocar aqui, Isabela, conflitos internos. Professor, Oi. eu colocaria a ausência de oportunidades e reconhecimento. Porque, tipo, o colaborador muitas vezes faz. Tá bom. Ausência de oportunidade, legal. Vamos pegar aqui. Falta de comunicação entre os colaboradores. Jéssica, falta de comunicação. Perfeito. Gustavo. Era ótima, todos os setores de volta pareciam se alinhar com os outros, ajudavam, tal. Porém, o setor que eu trabalhava parecia ser uma outra empresa, porque as pessoas eram desunidas, sempre tentando derrubar os colegas, indiretamente com fofoca. Muito bem, Gustavo, fofoca terrível. Fofoca. Isso é terrível. Assédio moral, Patrícia, assédio moral. Isso aqui também é terrível. Os caras fazem muito isso aqui. É empresa que arrebenta com a gente. Isso aqui afeta emocionalmente a pessoa. A pessoa sai pior do que ela entrou dentro da empresa. Metas inadequadas, não reconhecer a equipe e dar meta que não seja possível. Metas inadequadas. Então aqui, Sabrina, metas inadequadas. Metas inadequadas, muito bem. Falta de comprometimento. Perfeito. Esse é o mais fácil de resolver, hein? Se você colocou aqui falta de comprometimento de quem, ô Emily? É da empresa ou dos colaboradores? Valquíria, vamos ver a Valquíria. Eu nunca trabalhei, então vou colocar alguns pontos fortes que teoricamente são bons para a empresa. Relação entre funcionários, entre os chefes e companheiros, junto com relacionamentos com lideranças fortes, que não existirem pode desmotivar a vida. Tá bom, então vou colocar aqui da Valquíria, bom relacionamento. Tem alguns que são fáceis de resolver, hein? Último emprego da Luana, vamos ver aqui, falta de comunicação. Queriam bater metas, mas não dava suporte para isso. Então, falta de suporte, falta de comunicação. Então, aqui é a Luana, né? Falta de suporte, falta de comunicação. Legal. Beatriz Ribeiro, na minha opinião,
última experiência, o problema do clima era a comunicação, de comunicação de novo. Acontecia a comunicação incerta, onde cada superior dava ordem diferente, deixando os colaboradores confusos. Aí isso provoca, de fato, a rotatividade alta. Muito bem. Então aqui, o que é comunicação de também, né, Beatriz Ribeiro? Falta de comunicação. Está sendo meio comum aqui para vocês, hein? Falta de comunicação. Corrigindo era falta de comunicação. Beleza, Luana. Cadê a Luana aqui? Tá, beleza. Beatriz Mello. Mas eu vou citar a empresa que a minha irmã trabalha, relaciona muito bem com seus colegas, além de a empresa oferecer palestras e cursos, aumentando a motivação. Ah, então aqui já é um ponto positivo. Beatriz Rodrigues. Isso. Beatriz Rodrigues. Aqui já é um ponto positivo, onde tem aí, então, palestras e cursos. Muito bem. Como eu nunca trabalhei, vou pegar o exemplo do hospital. Beleza? Reclamava que a gestão só pensava em lucros. Então, a única coisa que ela pensava era reduzir os custos, lucrar mais. Isso fez com que, por exemplo, muitas famílias do programa de atendimento domiciliar não recebessem o material hospitalar adequado para o tratamento. Eu não sei se o problema se resolveu, mas que deu muito problema, deu. Até pedir demissão por causa dessas atitudes. Então, aqui a gente pode resumir que é... Quem está falando isso aqui é a Tafnis. Busca incessante de lucro. Busca incessante de lucro. Perfeito. Emily, falta de comprometimento dos colaboradores. Beleza. Tá. O que mais está faltando aqui? Letícia. Mas baseando ele teve um emprego em que havia atraso de salário. O salário eu não posso colocar, tá? O salário eu não quero colocar, não. Tá faltando aqui o Henrique. Ah, apareceu. Deixa eu ver aqui. Não era bom, começando pelo prédio onde ficava a empresa, que faltava luz e internet frequentemente. O sistema às vezes falhava muito e acabava atrasando todos os funcionários. Os computadores e os cadeiras eram antigos, a comunicação falhava bastante, os salários eram bons, mas esses outros fatores desmotivavam muito. Pois é o que eu acabei de dizer. A empresa até chegou a fazer um questionário com os funcionários e quando divulgava os resultados só tinham críticas praticamente. Tá? Então aqui nesse caso, Henrique, é falta de estrutura. Falta de estrutura. Falta de estrutura para a empresa prover os seus serviços. É isso. Só faltou a Sayane, que não me respondeu aqui. Professor, eu mandei, só que não está aparecendo para você. Ah, pode ser que eu tenha pulado. Ah, não, tá aqui. Desculpa, tá aqui. Trabalhei em uma empresa onde ela atrapalhou, foi falta de reconhecimento. Trabalhávamos com meta e tinha muita pressão. O líder não dava feedback, falta de feedback. Falta de feedback, pressão e não tinha ferramentas adequadas e estrutura. Muito bem. Tá bom, todo mundo participou aqui. Então aqui, a grande maioria, assim, foi falta de comunicação, né? Falta de estrutura e falta de comunicação é os que mais tiveram aqui, né? Falta de comprometimento do colaborador, isso é fácil de resolver. Manda embora e contrata outro, tá? E já disse para ele por que o outro foi mandado embora. Pronto, isso aqui se resolve na íntegra. Ah, mas é uma pessoa que é muito importante para a empresa. É muito importante para a empresa, mas ela está prejudicando o meu clima organizacional e não está entregando as atividades que deveria entregar. Então, teoricamente, ela não serve para mim, tá? Então, esse aqui, falta de comprometimento dos colaboradores. Se a empresa quiser resolver, é fácil. Ela tem que mandar embora e contratar outra pessoa. E dizer para a pessoa que está sendo contratada por que a outra foi mandada embora. Porque não tinha comprometimento. Ponto final. E aí a pessoa que for entrar fala, entendi.
né? Pelo menos eu resolveria dessa forma. Ausência de oportunidade é uma coisa que algumas empresas realmente não têm plano de carreira, e aí faz com que não se tenha a oportunidade para você ter crescimento naquela empresa. Assédio moral, eu entendo que seja uma das coisas mais difíceis de resolver dentro da organização, tá? Não dar feedback é uma prática que pode ser trabalhada com quem não faz isso, né? Então, o RH tem a função de resolver através de treinamento, de conversas, de debates, de workshops, para mostrar para essas pessoas o quão é importante fazer o feedback para as pessoas. Metas inadequadas, a empresa também consegue trabalhar para revisar e verificar qual é a melhor alternativa para que a empresa possa mudar as metas que estão estipuladas para aquela equipe ou para aquela pessoa. Agora, o que ganhou mais aqui foi a falta de comunicação. Como resolver a falta de comunicação? O que vocês acham? Qual é a comunicação mais precisa que as empresas podem implementar? O que vocês acham? Bom, vou deixar vocês pensarem e a gente volta daqui uns 20 minutinhos. Aí, antes de eu começar a aula sobre a segunda aula, com relação a benefícios, a gente comenta assim, se vocês não quiserem falar, eu falo um pouquinho sobre a falta de comunicação. Isso é a minha opinião, tá? Como que a empresa pode fazer para estar melhorando a comunicação entre os colaboradores. Pode ser? Sim, professor, pode ser. Então tá, a gente volta aí às 9 horas e aí eu entro de novo nesse assunto para a gente terminar e aí eu entro em benefício. Tá bom? Até mais então.